Olá, gente! Então nós estamos dando sequência à série sobre crianças desse mês e eu trouxe aqui a Jéssica, que ela vai falar desde o começo hoje, um pouquinho da importância da amamentação, e eu vou trazer para vocês a importância emocional da amamentação na estruturação dessa criança, da personalidade, da identidade. Fala pra gente, Jéssica, um pouquinho. Oi, gente, tudo bem? Falar desse tema para mim é fantástico, né? Eu fiz meu mestrado, meu doutorado, trabalhando muito em cima do desmame precoce, então da importância que tem a amamentação exclusiva, para mim é fundamental, assim. E o que é uma amamentação exclusiva? Explica um pouquinho pra gente. Então, esse conceito eu acho que tem que ficar muito certo. Assim, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a amamentação exclusiva é um único consumo do leite materno exclusivo até os 6 meses de idade. Então, a introdução de qualquer outro tipo de alimento, inclusive suco ou até mesmo a água, já não é mais considerado a amamentação exclusiva. Aí a gente já entra com aquela questão do período de desmame, que o que é isso? O período de desmame é todo aquele período daquele processo da introdução alimentar até a restrição, a interrupção, né, do leite materno. Esse é o período de desmame. Então, gente, antes dos 6 meses não há necessidade de água, de chazinho, suquinho, não tem necessidade nenhuma. A orientação mesmo é essa. Segundo a OMS, o leite materno a gente já sabe que é o alimento mais poderoso para todos os seres humanos, né? Na verdade, não só, até os animais também, inclusive, né? O desmame precoce, então, é a interrupção dessa amamentação antes da hora. Então, né? Antes dos 6 meses, a gente já considera um desmame precoce. Isso, exatamente. A interrupção desse leite materno antes dos 6 meses, a gente já entra como desmame precoce, já é considerado desmame precoce. Então, antes da gente falar dos benefícios do desmame, que a maioria das pessoas já conhecem, a gente não conhece a fundo um pouquinho, né, dos benefícios. Eu queria que você me falasse um pouco quais são... qual é o outro lado, né? O que traz de ruim pra gente ter esse desmame precoce? Pois é, como você falou, a amamentação a gente já sabe que tem inúmeros benefícios, né? E por quê? O desmame precoce, até mesmo com 4 meses, que até pouco tempo atrás, eu acho que até 2008, a maioria das empresas e tudo mais davam uma licença maternidade, né, até os 4 meses para a mulher. E isso é super importante, né? Porque já é considerado desmame, porque infelizmente a nossa vida louca de hoje em dia, nosso novo estilo de vida da mulher, a mulher tem que sair para trabalhar, a mulher tem que sustentar a casa, não tem jeito, né? E aí a gente já veio descobrindo que esse desmame precoce, ele leva a diversas alterações para essa criança. E não só alterações no momento. Aquela criança pode ficar uma criança desnutrida, ou pode ter as alergias, as infecções respiratórias são super comuns já no início da vida. Então a gente já sabe que esse desmame precoce, lá ao longo da vida, na vida adulta dessa criança, ele pode levar a diversas alterações endócrino-metabólicas nesse indivíduo. A mais conhecida, acredito que hoje em dia a gente já vem trabalhando muito com essa questão da programação metabólica, até a gente mesmo já tem falado bastante, acho que desde os primeiros vídeos, esse indivíduo pode se tornar um indivíduo obeso, ele tem muito mais chance de se tornar um indivíduo obeso, um indivíduo com alterações dislipidêmicas, ou seja, um aumento de colesterol, um aumento de triglicerídeo. Então, peraí, então você está falando que quando eu tiro o meu leite, quando eu deixo de amamentar o meu filho antes dos 6 meses, é como se eu estivesse programando ele para ser uma criança e um futuro adulto doente. Então. Exatamente, com alguma alteração endócrino-metabólica. Em estudos animais, a gente já sabe que o desmame precoce, ele vai levar esse animal, né, o filhote, a uma alteração ali no momento, por exemplo, uma hipoleptinemia, que a leptina a gente já sabe que é um hormônio de saciedade e tudo mais, mas na vida adulta desse animal, essa hipoleptinemia se torna uma hiperleptinemia. Então esse animal começa a produzir muito mais leptina, levando então a uma resistência a esse hormônio, acarretando Me explica um pouquinho pra gente o que a leptina faz, qual é a função da leptina? A função normal da leptina é a saciedade, ele é um hormônio saciatório. A gente tem receptores de leptina em todo o nosso organismo, não só no tecido adiposo, mas
tireoide, na placenta, em tudo mais. Quando um indivíduo tem funções normais, a leptina ela agiria, um dos principais efeitos, né, seria da saciedade. O problema é quando o indivíduo é obeso e ele tem a resistência a esse hormônio, aí ela já não atua mais. É igual a resistência à insulina, que também já é um hormônio muito conhecido pela questão da resistência. Entendi. Então a leptina, a amamentação favorece na regularização da leptina, que gera a minha saciedade. Então, se eu tenho uma alteração na leptina, essa criança vai provavelmente ela tem uma diminuição nessa resposta. E a gente está programando também uma criança para ser obesa. Exatamente. Além de outras alterações até neurocomportamentais, né? Uma pessoa mais ansiosa, aquela pessoa que tem um pouco mais hiperativa, né? Vamos dizer assim. Estudos animais já mostram muito isso também, sabe? Hiperatividade e ansiedade. Porque a hiperatividade está totalmente relacionada à ansiedade. Vou aproveitar que a Jéssica entrou nesse tema, nessa parte neural, e eu vou falar para vocês da importância da amamentação na estruturação emocional dessa criança. A gente sabe que a amamentação é um momento que tem que ser um momento calmo, um momento de troca, que você tem que olhar no olho do seu bebê, né? É muita troca, é uma relação ali, mãe, filho, muito grande, que vai estruturar os vínculos, que eu já falei no vídeo passado sobre a importância dos vínculos. Então, quando você está amamentando, desliga celular, desliga televisão, você pode botar uma música calma, principalmente nos primeiros meses, o primeiro filho, a gente exclui, e a gente sabe que isso também, os primeiros meses, até o primeiro ano de uma criança, principalmente o primeiro filho, o índice de divórcio é muito alto, porque a mãe fica largada, o banho é o auge, se a mãe consegue tomar um banho. É verdade, em paz, né? Aqueles 5 minutinhos já está no lucro. Se ela estivesse no spa. Então, é verdade. A minha dica é essa, que vocês se programem, né? Toma um banho de manhã, tira a camisola, porque dificilmente você vai conseguir colocar uma roupa durante... Se você não trocar de manhã, difícil, você vai acabar o dia ao longo do com a dia camisola. Você fica com a mesma roupa, com aquele cabelo, né, bagunçado. Exatamente. E vai. Então, o olhar, a estrutura do casal para esse primeiro ano, para estruturar emocionalmente esse bebê, é fundamental. Uma outra dica que eu dou, quando você estiver amamentando, olhando para o seu bebê, coloca um apoio nos pés, para ele ter segurança. Esse apoio nos pés, ou a sua mão, ou um travesseiro, alguma coisa mais firme, que quando ele suga, quando ele faz esse movimento de sucção, os pezinhos automaticamente vão empurrar. Se ele não tem nada, é como se ele não tivesse base e estrutura. Então, uma coisa simples, você dá um apoio nas mãos, estruturar esse bebê, para quando ele sugar, ele vai encontrar uma resistência ali. E essa musculatura, essa cadeia que vem, a cadeia anterior que a gente fala no GDS, que começa desde a boca, toda essa musculatura central que vai entre as pernas até a ponta do pé, é estruturação da sua emoção, da sua base, de quem você é, de quem você pertence. Então, uma simples atitude pode gerar tanta coisa nessa troca. Você vai estar fortalecendo essa musculatura anterior dele também, e a emoção também, a estruturação emocional. Com isso, você vai estar também, além da amamentação, que a Jéssica falou, né, dos benefícios, você vai estar estruturando, então, a parte hormonal e emocional ao mesmo tempo. Então, essa criança, ela vai ser muito menos ansiosa, ela vai ter mais estrutura, vai ser menos hiperativa, e às vezes a gente quer acelerar, voltar ao trabalho antes, né? Ou essa questão do seio, né? Também tem essa outra questão de pensar que o seio vai cair, enfim. Se dá uma dica pra gente daquelas mães que começam a observar que o leite está diminuindo, existe como aumentar essa quantidade do leite materno através da alimentação? O que a gente pode fazer? Então, primeiro a hidratação é fundamental, né? A hidratação, na verdade, é fundamental para todo o período, não é na gestação, para nutrir aquele feto ali dentro da barriga, a mulher bem hidratada, e não só, quando a gente fala em água, hidratação é a água mesmo, sabe? É hidratar, tá sempre com
uma garrafinha d'água, não só nesse período de gestação. Você queria... E diminui a infecção também, né? Muito. Infecção, a gestante tem muita tendência à infecção urinária, que já é uma questão fisiológica mesmo, né? A infecção urinária pode ser recorrente, infelizmente acontece mesmo, e a gente pode tentar diminuir, e diminuindo até o uso de antibiótico durante a gestação, que a gente já sabe que pode levar a alguma alteração para esse bebê, né? Não são todos os antibióticos que a gestante pode usar, e mesmo assim já é uma introdução no momento que não seria muito bacana. Então a gente tem que se preocupar mesmo por essa hidratação durante a gestação e durante todo o período de amamentação. E o simples ato da sucção, independente que seja o bebê sugando ou a mulher com a bombinha, né, que hoje em dia é super comum usar, eu confesso, assim, particularmente que foi qualidade de vida, porque evitava do meu leite empedrar. Eu tinha muito leite, então você está toda hora ali tirando, então evita empedrar, evita aquelas fissuras, toda aquela dor, a febre e tudo mais. Mas a sucção por si só, aquela mulher que não tem muita produção de leite, já começa a liberar a ocitocina, e a ocitocina é o hormônio também responsável pela ejeção desse leite. Então ajuda muito, não só você deixar ali o bebê, fez o meu seio de chupeta. Aquilo ali pode ser algo bom para aquela mulher que não está conseguindo amamentar, que acredita que tenha pouco leite, né? Então você consegue estimular ainda mais. Fora os benefícios da ocitocina para o retorno dessa musculatura. Recuperação, né, da mulher, com certeza. Recuperação da mulher. Eu amamentei intensamente. Em 9 dias eu estava voltando para minha calça jeans, né? A ocitocina nisso, ela regula, consegue voltar mesmo ao nosso organismo o mais rápido possível. Não é com todo mundo que vai ter esse efeito super rápido, mas na maioria das pessoas a gente estimula a amamentação, principalmente a amamentação exclusiva, como é, né, o nosso tema, não só pensando no bebê, mas também na mulher. Previne câncer de mama, já tem diversos estudos mostrando também esse efeito, não só estético, mas um efeito metabólico mesmo, né? Para você ver, assim, que é extremamente importante, é único esse período, não só para o bebê, mas como para a gente também. Então a gente tem que aproveitar, a gente tem que estimular, a gente tem que incentivar. Se tem sua irmã, sua tia está sofrida, é doloroso, como a gente já falou, mas a gente tem que estimular, a gente tem que tentar, porque é um momento único, assim, a gente consegue prevenir diversas alterações ainda quanto crianças, e principalmente na vida adulta. Parar para pensar, seria fantástico isso, né? A gente consegue prevenir diversas alterações. Então aí para a saúde pública é perfeito, essas campanhas de amamentação previnem demais, né? Então vamos falar mais um pouquinho então no período de desmame. Como eu falei lá no início, o que era o período de desmame, né? O período de desmame é todo aquele período, todo aquele tempo da introdução de qualquer outro alimento até a interrupção total, né, da amamentação, né? Então a introdução do suco, da água, do chá, que eu não sou a favor também, né, no primeiro momento. Esse período de desmame é extremamente importante. É muito bacana você ter a orientação, ter um pediatra super atento, de repente procurar mesmo uma orientação nutricional, porque a introdução alimentar no início da vida é extremamente importante. Um exemplo simples que muitas pessoas não sabem, a gente sabe que o açúcar faz mal para a criança, porque vai levar aquela criança a se tornar uma criança obesa, um adulto obeso e tudo mais, mas a gente sabe, aí ao invés de usar o açúcar, o que as pessoas fazem? Botam o mel. E a gente já sabe que o mel não pode colocar, isso já é mais do que conhecido. O mel tem um risco enorme para botulismo. E a gente sabe que aquela criança ainda não tem um sistema imune. O botulismo é uma doença que na verdade pode até matar, é uma infecção bacteriana. Pode se tornar uma infecção generalizada, dá sintomas muito clássicos como diarreia, então aquele bebê pode ficar muito desidratado,
é muito complicado. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a introdução do mel a partir de 2 anos de idade. E por que isso? Porque já tem um sistema imunológico mais formado, mais preparado, mais amadurecido. Não está realmente 100% amadurecido, mas aí já te permite a introdução. Então, as frutas nesse período de desmame tem que estar muito bem higienizada, porque qualquer contaminação pode ser prejudicial para aquele bebê. Ele ainda não está amadurecido fisiologicamente e imunologicamente falando. Então, todo esse cuidado com chupeta, com mamadeira, a aguinha que está ali na mamadeira, não pode ficar ali um tempão, sabe? A gente tem que ter cuidado com a mão, a higiene é super importante, com o seio, né? Porque a gente às vezes tem... A higiene do seio é super importante, pensando mesmo naquele bebê. Então, o primeiro alimento que me vem na cabeça sempre é o mel, porque todo mundo fica assim, eu sei que, né, eu não posso dar o açúcar pro bebê e tudo mais, então eu acabo adoçando meu suquinho com mel. Mas... Não, e às vezes, na verdade, às vezes não. É uma necessidade, o doce é uma necessidade do adulto, nossa, porque Exatamente. O bebê, ele ainda não sabe diferenciar, né? Exatamente. Ele não sabe que as tá muito doce, tá ruim. gustativas não estão nem 100% formadas, então não tem isso. Entendeu? Até porque o único alimento que ele tem contato é o leite materno. Exatamente. E na verdade, o sabor do leite materno também influencia o que a gente come, né? O que a gente ingere influencia. Então, aquelas pessoas que têm uma alimentação muito industrializada, então que a gente chama que é uma alimentação muito inflamada, muito prejudicial, altera o sabor também do nosso leite, né? Altera drasticamente. Então é um leite mais, como se fosse um leite mais amargo até para aquela criança. Então tudo influencia. A gente sabe que a alimentação, aquelas mães que comem muito chocolate, que tomam muito café, aquilo ali vai passando para o leite materno, alterando o sabor do leite e alterando o comportamento daquele bebê. Aquele bebê pode ter muito mais cólica, pode ter uma diarreia pela alimentação da mãe. A gente tem que pensar nesse período todo do período de desmame, que a criança ainda está amamentando, né? Ainda tem aquela mãe trabalhou o dia inteiro, mas chega no final do dia, chega à noite, quer dar o mamar, né? Quer dar o mamar quer que o filho fique ali, quer construir esse laço, como você estava explicando. Mas a gente tem que pensar, a gente estava no trabalho, a gente comeu aquele docinho, a gente tomou café pra caramba porque está cansado, está exausto, vai chegar em casa, aquele bebê vai amamentar no peito. Pode influenciar, pode criar um bebê mais agitado à noite, aquela criança que fica muito elétrica, sabe? Isso tudo a gente sabe que hormônios passam pelo leite, os nutrientes passam pelo leite, então a gente tem que se preocupar muito, né? Não só nesse período de desmame, com a introdução alimentar que tem que ser feita adequadamente, corretamente. Os hábitos alimentares se formam até o primeiro ano de vida daquela criança. Então isso é muito importante, a introdução da papinha doce, que a gente chama papinha doce, são as papinhas de fruta. Depois a alimentação salgada, tem que vir tudo realmente no seu período, no seu momento. E a mãe também tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com a sua alimentação. Eu costumo falar assim, o que são 6 meses comparados a, sei lá, 50 anos, 40, não sei quantos anos a gente vai formar esse adulto aí pra frente, quantas coisas a gente pode evitar. Exatamente. Focando em qualidade durante 6 meses, porque é um momento estressante, mas também é um momento de muito prazer, muita alegria. É um momento único, né? Você tá ali com seu filho, você trocando, e como você falou, é o momento da família, é sempre legal mesmo ter o pai, ter uma assistência ali, é um momento único. Pensando na amamentação exclusiva até os 6 meses, mas se você puder, ainda tiver leite e quiser, né, ter esse momento com o filho, é extremamente importante, sabe? É único, é um momento realmente único, assim. E aí uma outra coisa que eu ia falar na prática para vocês, mas eu não consegui, né, amamentar, então, mas eu tiro o leite. Então o meu bebê não conseguiu fazer a pega, bocal, tudo direitinho. Então o que a gente pode fazer? Você pode tirar o seu leite, você pode dar na mamadeira, mas criando um vínculo, dando qualidade, estruturando isso tudo. O importante é você tentar ao máximo introduzir o seu leite e criar esse elo emocional, essa troca, né? Isso é importante da gente estar passando para vocês, a gente está dando essas informações, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, tirar dúvidas.
E vamos trocando, e a gente tem muita coisa ainda para falar para vocês. A gente poderia ficar aqui horas a manhã horas. toda falando, tem muito assunto. Esse assunto envolve muita coisa. Emocional, sistema familiar, o surgimento da primeira criança, do primeiro filho, a formação da família se dá aí, né, de fato aí quando a criança chega nesse casal, você deixa de ser casal e passa a ser família. Então tem muita coisa pra gente falar. Tem muita coisa bacana ainda por vir também, né? Pra gente falar da estruturação em relação às brincadeiras, como eu posso brincar com esse bebê. Então a gente pode falar de vários estímulos para dar qualidade para essa criança, para dar estruturação e esse vínculo mãe, filho, pais e filhos. E a gente está falando tanto, né? A gente sabe que o número de obesidade só tem crescido, de obesidade infantil. O número de crianças ansiosas, de crianças deprimidas, de crianças com hiperatividade só tem crescido. Então, isso é uma realidade que está refletindo o nosso estilo de vida. Exatamente. Como alterar isso? É possível quebrar esse ciclo com pequenas atitudes, é possível a gente ir quebrando dentro da nossa realidade, dentro da sua possibilidade, o que você pode fazer. O que pode melhorar, o que eu posso melhorar na minha alimentação durante 6 meses? Na verdade, um pouquinho mais que durante toda a sua gestação, né? Você pode mudar, você pode focar, é um momento realmente de doação. Você vai estar se doando porque você vai estar investindo na qualidade do seu filho, na qualidade da sua família e na qualidade da geração, o que você quer deixar aqui. Então, a gente vai ficar por aqui. Qualquer dúvida, entre com a gente e acompanhe a nossa série sobre crianças no mês de outubro. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.